Lá 13 de dezembro de 1973, o jornalista francês Claude Voril conduzia na região dos vulcões de Auvergne, perto de Clermont-Ferrand, quando teve vontade de passear no Puy de La Solas. De repente, reparou no céu uma luz branca intermitente vindo na sua direção. Como ela se aproximava a Apersbussy, de que era feita de uma substância metálica cinzenta, tendo a forma de um sino achatado. A sua curiosidade aumentou quando o engenho se aproximou dele a cerca de 30 metros. O engenho parou e ficou suspenso no ar, mesmo por cima do solo. Uma escotilha abriu-se por baixo e uma escada desdobrou-se. Aquilo que Claude tomou primeiro por uma criança, desceu e caminhou diretamente para ele. Não sabendo o que fazer, Claude reagiu como jornalista e perguntou: "De onde vem você?" "De muito longe", respondeu-lhe o extraterrestre, "e vim falar consigo." Eles falaram. Claude foi convidado a subir para o engenho e todos os dias, durante 6 dias, o extraterrestre falou com ele. Ditou-lhe uma série de mensagens claras e revolucionárias. "Eis o que disse o extraterrestre. Nós criamos a humanidade. Vocês tomarão-nas por deuses. Estamos na origem de todas as religiões na Terra. E agora que a humanidade é capaz de compreender, gostaríamos que construíssem uma embaixada onde poderemos vir oficialmente. Há muito tempo no nosso planeta, tínhamos atingido o mesmo nível científico que o vosso atualmente. Os nossos cientistas tinham começado a criar a vida graças à síntese do ADN. Toda a nossa sociedade observava isso com fascínio, pois esses cientistas criavam organismos cada vez mais sofisticados até ao dia em que cometeram um erro. Nesse momento, a nossa opinião virou-se contra esses cientistas e eles foram obrigados a continuar as suas experiências. Noutro lugar, encontraram então um planeta adequado. A criação da vida era a Terra. Nessa época, não havia nenhuma vida na Terra. Estava completamente coberta de água e de nuvens. Muitos textos antigos explicam o trabalho desses criadores científicos. Abre a Bíblia no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 7, está escrito: "Separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão por cima do firmamento." Gênesis 1, menos 7. As águas de baixo eram os oceanos. As águas de cima, as nuvens. Realizamos explosões submarinas que criaram buracos gigantescos, nos quais a água se precipitou, permitindo a terra seca emergir. Uma ilha formou-se. Um continente. O continente único, original. Que as águas debaixo dos céus se juntem num só lugar. E que apareça a terra seca. Gênesis 1, menos 9. Neste continente único, implantamos 7 laboratórios e recomeçamos as nossas experiências de síntese da vida. Começamos por formas de vida simples, como os vírus e as bactérias, e, progredindo nas nossas pesquisas, criamos organismos mais complexos. As plantas, os peixes, os répteis, os pássaros, as aves e finalmente os mamíferos, conseguindo cada vez realizar obras de arte vivas, sempre mais belas e mais sofisticadas. A vida não evoluiu, ela simplesmente seguiu a inspiração dos nossos artistas químicos que integraram e adaptaram cada novo protótipo para que pudesse sobreviver no ambiente global. Os perfumes, as formas, as cores, os estilos, as texturas, os movimentos e até os rituais amorosos foram todos concebidos
para serem belos, harmoniosos e equilibrados. Ao ver esses progressos incríveis, a opinião estava dividida no nosso governo para saber se esta vida artificial era sem perigo para nós. A criação não destruiria os seus criadores? Decidimos autorizar os nossos cientistas a continuar as suas experiências desde que não criassem uma vida inteligente. Mas a tentação era demasiado grande para esses cientistas e artistas que estavam apaixonados pelo seu trabalho e pelo povoamento de um mundo virgem. Dia, alguns deles decidiram desobedecer às ordens e sintetizar seres inteligentes como eles. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 1-26. O nosso governo ficou extremamente preocupado quando soube disso. Como ter a certeza de que os seres humanos que tinham sido criados não se tornariam uma ameaça para nós, para a nossa própria segurança? Dissemos aos nossos cientistas para manterem esses seres humanos na ignorância de todo o conhecimento científico. Pedimos-lhes que fizessem acreditar a esses seres que éramos deuses todo-poderosos, para termos a certeza de que nos respeitariam. De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis 2-17. Nessa época, os seres humanos chamavam a esses extraterrestres os Elohim, que significa em hebraico antigo, aqueles que vieram do céu. Encontra-se esta palavra nas Bíblias originais, mas foi mais tarde mal traduzida pela palavra Deus. É importante compreender que é uma palavra no plural, sendo o singular Eloa. As referências aos Elohim encontram-se também em outros textos antigos, por exemplo, nas escrituras hindus, gregas, egípcias ou ameríndias. Podemos compreender hoje que alguns deuses tinham emoções humanas e viviam perto dos seres humanos. Esses deuses falavam com os seres humanos e tinham relações sexuais com eles. Quando os nossos cientistas criaram seres como vocês, a opinião no nosso planeta ficou dividida. Podemos confiar nos seres humanos, mas havia um grupo de cientistas que amava profundamente os seres humanos que tinham criado. Desejaram dar-lhes conhecimentos científicos de forma a poderem comunicar de igual para igual. O seu amor tornou-se tão forte que esse grupo decidiu educar alguns homens e revelar-lhes a verdade. Os criadores e os criados são exatamente idênticos. A serpente disse à mulher: do fruto da árvore que está no meio do jardim não morrereis. Mas Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Gênesis 3-4. Por outras palavras, sereis como aqueles que tomastes por deuses. Se tivesses entrado nesse laboratório, terias compreendido que somos como vocês e que um dia vocês também criarão a vida. Vocês são apenas um elo da cadeia eterna Eis, portanto, os primeiros elementos da fantástica revelação que foi feita a Rael no dia 13 de dezembro de 1973. Convidamos-vos a descobrir a continuação lendo a mensagem dada pelos extraterrestres, a fim de descobrir a fantástica história da humanidade e também de tomar conhecimento do ensinamento filosófico que nos é trazido. A missão do movimento Raeliano: difundir ao maior número esta mensagem revolucionária e construir muito em breve uma embaixada, a fim de acolher oficialmente os Elohim, esses extraterrestres, na origem da vida na Terra. Estamos nós prontos para os acolher? Está você pronto para os reconhecer?